galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje nós estamos trazendo pra vocês pra reagir aqui no canal mais um vídeo lá do Planeta Sonic, graças ao nosso amigo e patrocinador Ney. Meu amigo Ney tá com tudo, tá? É. Meu amigo Ney, tamo junto, tá? Agradeço demais por sempre trazer mais e mais vídeos desse canal, que é o Planeta Sonic maravilhoso. Galera, assistimos 2 vídeos recentes de histórias, filmes do Sonic, gostamos demais. E hoje, panorama geral do Sonic da Rate Comics. Rate Comics deve ser revistinha, né? Comics, revistinha, deve ser algo muito mais específico, ou seja, não vai ser voltado para os jogos, tá? Na thumb, cara, na thumb tem muito personagem aqui. Tem muito personagem. Eu acho que eu conheço um ali, ó, que acho que é do tempo do desenho do Sonic antigo. Esse aqui da ponta aqui, ó, que era tipo a princesa. Será? Não sei. Bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Nos acompanha lá na Twitch, tem live todo dia, às 18 horas da noite e às 10 da manhã. E hype o vídeo aí. Parte pro react. Então, galera, bora começar. O link do vídeo original tá na descrição. Bora ver. É isso. Atenção! Esse vídeo conterá livres spoilers, que são revelações do enredo, apesar de querermos evitá-los ao máximo. Recomendamos que o assista caso já tenha lido os quadrinhos, ou se você queira saber como ocorreu a evolução dos mesmos. Olá, amigos do Planeta Sonic, eu sou o Vitor Miller e atendendo ao pedido do nosso hipermembro Overtime Channel, hoje estamos trazendo um vídeo falando sobre a evolução dos quadrinhos da Arte Comics. Pra quem não sabe, as HQs da Arte Comics contando as aventuras do Ouriço se iniciaram no ano de 1993 e foram encerradas apenas em 2017, tendo 24 anos de existência. Brabo. A longa duração chegou a ser mencionada no Guinness Book, o livro dos recordes, como as HQs baseadas em um personagem de videogame mais longa de toda a história. Atualmente, os quadrinhos com as aventuras do Azulão estão com outra editora, a IDW. Os quadrinhos surgiram porque tanto o Sonic 1 quanto o Sonic 2 do Mega Drive foram fenômenos em popularidade e finalmente a SEGA tinha um personagem para chamar de mascote. Com uma marca forte, a SEGA dos Estados Unidos quis que o Azulão fizesse parte de toda a vida da pessoa, vindo daí os desenhos animados para a TV, diversos produtos licenciados e, evidentemente, as histórias em quadrinhos, que continham enredos originais sem nenhuma conexão com os games, ao mesmo tempo que adaptavam os próprios jogos para esse universo como uma forma de divulgação. Ou seja, as histórias eram sempre originais, mas quando a SEGA lançava games, eles precisavam ser divulgados nos quadrinhos de alguma forma. Aí, os roteiristas se desdobravam nas adaptações. Com o grande sucesso da publicação, houve também alguns spin-offs, como uma série protagonizada pelo Knuckles, uma no universo do anime Sonic X, outra se passando no universo do Sonic Boom, o Sonic Universe, que conta novas histórias dentro da saga principal, além de algumas edições especiais, e, é claro, a série principal que leva o nome de Sonic the Hedgehog, sendo que esta teve 290 edições. Ao longo de todo esse tempo, vários profissionais passaram pela arte, mas os 2 nomes mais conhecidos são do roteirista Ken Penders e Ian Flynn. O Penders iniciou como co-escritor na edição 11, se tornou o único roteirista a partir da 79 e permaneceu no cargo até a edição 159, lançada em 2006. Já Ian Flynn assumiu o posto dele a partir da edição 160 e ficou até o fim da parceria entre a SEGA e a Arte em 2017 e permanece até hoje como principal roteirista da IDW. Os estilos de contar a história de ambos são bem diferentes, já que o Penders não tinha absolutamente nenhum conhecimento sobre os jogos e fazia as histórias ao seu modo, indo numa direção bem diferente dos jogos quanto a elementos e personagens. É impressionante, de verdade. Eu conheci o Sonic dos jogos, mas eu não imaginava, a gente no caso, né, não imaginava que era tão expansivo. E cada vez mais que a gente se aprofunda no universo do Sonic, ele é mais amplo ainda.
Cara, 24 anos só de revistinha. Quando a gente acha que não tem mais nada pra gente saber, né? Mais nada pra aprender. Véi. Vem aqui novamente o Universo Sonic, o Planeta Sonic aqui nos apresenta uma nova coisa de Sonic, viu? Que a gente nem imaginava. Cara, a galera investiu pesado e graças a Deus deu certo. E o público, os fãs abraçaram. E eu acho que é por isso que Sonic hoje... é tão forte até Nossa, hoje. Né? até hoje, velho. Até hoje. Eu não imaginei. Galera, de verdade, quando a gente começou a reagir vídeo aqui do canal, eu não imaginava que Sonic era desse jeito. Sim. Pra mim, cara, eu tava tipo no raso. Era tipo assim, eu joguei no Mega Drive, eu joguei aí. É um personagem de joguinho lá de não, é o Ouriça Azul e pronto. Ah, meu amigo, eu estava totalmente enganado, cara. Ney, agradeço, tá? Por sempre apresentar pra gente essa expansão desse universo. Massa, de verdade, massa. Já o Ian Flynn cresceu com os títulos do Mega Drive e Dreamcast, é um fã ardoroso do Azulão e, portanto, se aproxima bem mais do universo videogameístico. É praticamente unânime que depois da chegada do Ian Flynn, as histórias melhoraram drasticamente, não só sendo mais elogiadas, como também houve um aumento significativo nas vendas. Tanto que ele permanece no cargo até hoje, como dito anteriormente, escrevendo as histórias da IDW, e acabou chegando nos jogos principais do Azulão com Sonic Frontiers, algo que, segundo ele, é um grande sonho realizado. Depois de toda essa introdução, já vai deixando o seu gostei que me ajuda demais, e sem mais delongas, vamos explorar a evolução do Sonic na Art Comics. Legal. Número 1. Contextualizando no geral. Bora. Os quadrinhos têm como principal foco as aventuras do Sonic, que além de amar uma luta para proteger aqueles que ama, também se amarra em um cachorro-quente. O personagem em si é um pouco diferente da sua contraparte nos games, já que ele tem um senso de humor mais apurado, conhecemos seus familiares, além de ser um baita de um namorador, algo que não vemos em nenhuma outra mídia. Exatamente. Talvez pelo contexto mais sombrio e dramático que a série foi adquirindo ao longo dos anos, o Sonic também se apresenta um pouco mais sério e mais comprometido em completar as missões designadas a ele. Diferente dos games em que suas lutas contra o Dr. Eggman aparentam ser levadas de modo um pouco mais leve, com uma ou outra exceção. A idade do ouriço também fica ambígua ao longo das edições e viagens no tempo. Diferente dos games em que ele tem eternamente 15 anos, nos quadrinhos da arte, aparentemente ele tem entre 17 e 18. Bem mais velho já. Já a série se passa no planeta Mobius, mais especificamente na cidade de Mobotrópolis e não na Terra como acontece nos games. Apesar disso, vários lugares comuns nos jogos também aparecem em Mobius, como a Angel Island e a Station Square. Por fim, os quadrinhos também sofreram um reboot, ou seja, quando resetam toda a história ao longo das edições. Número 2. O começo de tudo. Histórias isoladas focadas na comédia. Para testar a aceitação do público, a Art Comics lançou 4 mini-edições no início de 1993 para ver como ia funcionar. Graças às boas vendas, ficou evidente que o Azulão tinha potencial nos quadrinhos e em julho daquele ano a primeira edição oficial chegou às bancas. As primeiras edições contavam com histórias isoladas focadas no humor, sem ter continuidade entre uma revista e outra, contando com roteiros bem simples e de fácil entendimento. O mais provável é que o objetivo fosse que as pessoas comprassem qualquer edição das HQs nas bancas e entendessem diretamente o que está acontecendo. Dá pra fazer uma analogia com a Turma da Mônica, em que o foco é explorar o carisma dos personagens. Sim. Por se tratar do Sonic e sua luta contra o Dr. Robotnik, havia algumas situações de ação, mas muito leves e bem diferentes do que vieram a ser depois. No entanto, o universo da Art Comics já estava estabelecido, já que vinha diretamente da série de TV conhecida por nós como Sonic Satan. Por isso há personagens como Sally, que nessa época tinha um visual mais simples e infantil, a Bunny, Antoine e Tails como guerreiros da liberdade. Fora o esconderijo deles em Not Holy e por aí vai. Ao longo das edições, as histórias começaram a ter um pouco mais de continuidade entre si, provavelmente porque notaram que os fãs do Azulão gostavam mesmo de um enredo mais focado em ação e acompanhar uma única grande história, tendo foco em batalhas e até um pouco de drama. O ponto de mudança definitivo ocorreu na edição 39 com a chegada da história do Sonic se transformando em robô. Caraca!
pensei que era o Metal Sonic. Eu também achei que era o Metal Sonic. Sonic Robô. O Sonic Robô já é outra coisa já. Talvez, será que a ideia do Metal Sonic surgiu a partir dessa revista? Caraca, não deve ter sido. Será? De uma leve inspiração ou total. Caraca, agora eu tô cada vez mais entendendo por que trocaram o Sonic feio no filme. Por quê? Porque desde sempre foi sendo construído isso com os fãs. Pela receptividade, para ver se eles aceitavam, para ver se eles abraçaram. Então, quando os fãs que possivelmente, né, não gostaram daquele Sonic que era meio esquisito, meio não, né? Acho que nem quem não é fã não Isso, gostou. é. Por exemplo, é um Whip que, meu Exatamente. Deus, que coisa horrorosa. E aí eles não, se os fãs não gostaram, a gente tá, sei lá, 20 anos aí, 30 anos aí, ouvindo os fãs. Sim. Então, velho, a gente só vai fazer mais uma vez o que sempre estamos fazendo ao decorrer de todo esse tempo. E máximo respeito a eles, Nossa, Porque não cara, são que é isso, velho? que ouvem, né, a crítica dos fãs e abraçam e modificam a obra, né? Cara, eu nunca Achei vi muito isso bom. em canto nenhum. Nunca vi, porque até na minha cabeça, Mario era mais famoso, só que eu tô achando que não é não. É. Eu não tô achando Acho que que não a é gente não. que vivia numa bolha, Isso. né? Acho que Mario não, acho que o mais famoso de todos, de verdade, é o Sonic. Aí será que a gente vai se aprofundando na história de Mario? Deve ter um bocado de coisa que a gente É nem verdade, sabe. Por não favor, sei. fã dos Marios, Ajuda não nós. nos retire, É nos isso. ajude, coloque aí, faça que nem o Ney, né? Verdade. Faça que nem o Ney, nos mostre mais o universo. Exato, bora. Número 3, Turma da Mônica, que nada, agora é ser Dragon Ball Z. Da edição 39 em diante, não existem mais histórias isoladas, e agora os heróis lutam seriamente contra a tirania do Dr. Robotnik com batalhas épicas e bem exageradas, com direito a cidades destruídas, super transformações e momentos românticos entre os personagens. Dragon Ball. Com a nova direção das revistas, a qualidade dos traços também melhorou significativamente. Na edição 46, os Guerreiros da Liberdade se unem para dar um jeito de derrotarem o Dr. Robotnik de uma vez por todas. E algumas edições depois, o Azulão e o Cientista têm um confronto final e durante a batalha há um acidente com um aparelho chamado Aniquilador Definitivo e a sala está destinada à destruição. Mesmo assim, os dois continuam lutando e eventualmente o Sonic sai vitorioso e o Robotnik morre. Pouco tempo depois, Caramba! a Sally, que todos acreditavam É estar mesmo? morta por conta de eventos anteriores, acaba voltando à vida Branca com de um Neve, beijo ó. do Sonic. Por um Isso. período, os quadrinhos ficaram sem a presença do vilão e continuou com outras histórias. Mas com a chegada do jogo Sonic Adventure para o Dreamcast, eles precisaram trazer o vilão de volta com um novo nome, Eggman, e também mudar o visual dos personagens. E agora, como mudar isso? Número 4. Transição do visual clássico para o moderno nos quadrinhos. O clássico é o do buchinho? Como as HQs eram uma única grande história, a mudança do visual dos personagens da era clássica para Adventure precisou ser explicada. Como o Robotnik estava morto, na edição 75 é revelado que uma versão alternativa do vilão que os personagens haviam enfrentado na edição 19, o robô Robotnik, sobreviveu ao último encontro e matou Sonic de sua dimensão. Após saber da morte do Robotnik na dimensão dos nossos heróis, ele viajou para o mundo do Azulão em algum momento entre as edições 51 e 62. Após uma luta contra os Guerreiros da Liberdade, o robô Robotnik é derrotado, mas não destruído. Em seguida é mostrado que havia vários corpos semelhantes que o robô Robotnik, e estes poderiam entrar para assumir as formas de um novo vilão. E é aí que ele entra no corpo que tem o visual do cientista em Sonic Adventure, e agora ele tem um novo nome, Dr. Eggman. Já o Sonic muda seu visual na edição 71. Aqui, o Ouriço, usando um anel de força e uma super esmeralda, usa sua super velocidade para mudar a direção de um raio que os vilões atiraram do espaço em direção a Knothole. O nível de poder que o Sonic acumula é tão grande e ele corre tão rápido que ele acaba assumindo diversas formas, mas quando volta ao normal, ele fica permanentemente com olhos verdes e espinhos mais longos. A Amy Rose, que já era apaixonada pelo Sonic, também era muito subestimada por ter apenas 11 anos. Com isso, ela descobre a existência do Anel de Acorn e que ela podia realizar qualquer desejo. Não. Com o poder dele,
ela pede para ficar mais velha e, como resultado, ela assume o visual de Sonic Adventure. Desse modo, ela poderia não só ser uma guerreira, como também disputar o amor do Azulão com a Sally. Além disso, ela também pode usar poderes mágicos para invocar o martelo Pico-Pico. Nos quadrinhos, ela passa a ter 17 anos, mas somente o seu corpo mudou de forma. E por isso, psicologicamente, ela continua tendo a cabeça de uma garotinha de 11 anos. Já o Tails e o Knuckles não tiveram explicações para a mudança. Provavelmente porque a transição nos games também foi menos drástica. Simplesmente, ao longo das edições, eles passaram a ter olhos mais claros e os traços mais semelhantes ao que conhecemos hoje como os visuais modernos. Número 5. Recepção mista das histórias de Ken Penders e a chegada do Ian Flynn. Pouco tempo depois da mudança dos visuais dos personagens, na edição 79 vem a adaptação de Sonic Adventure que perdura até a batalha do Super Sonic contra o Perfect Chaos na edição 84. Já o Adventure 2 veio na edição 98 e apresenta o Shadow the Hedgehog, que passa a ser um personagem recorrente também. Massa. Ao longo das edições há também uma história paralela que se passa 25 anos no futuro, apresentando o Azulão como rei de Knot Hole e os personagens com filhos. Muitos fãs argumentam que, ao longo do tempo, o roteirista Ken Penders ficou cada vez menos inspirado e com histórias nem um pouco interessantes. Causando divisão nas opiniões, os que elogiam dizem que as histórias do Penders, abordando temas mais sérios, romances, mortes, traições, não subestimavam a inteligência das crianças e adolescentes que sempre foram um público-alvo do Sonic. Por outro lado, os que criticavam diziam que os quadrinhos estavam distante demais do universo dos jogos e os heróis tinham diálogos e atitudes irreconhecíveis, além de um exagero de personagens inéditos que acabava deixando a história pra lá de confusa. O Penders também foi muito criticado pelos seus desenhos, já que em muitos casos ele também assumia a função de artista e havia também muitas reclamações de modelos e designs desproporcionais aos personagens e o uso de imagens pré-fabricadas para incluir como arte de fundo. Outra polêmica era quanto à aparente incapacidade de trabalhar com outros roteiristas. Isso porque, mesmo ele sendo o principal, haviam outras pessoas o auxiliando, mas sempre que a edição voltava para as mãos do Penders, ele simplesmente ignorava qualquer coisa realizada pelos outros e continuava exatamente do ponto onde ele parou. Acredita-se que isso levava a uma série de desentendimentos dentro da equipe da arte, e um dos escritores, Carl Bollers, teria pedido demissão por não concordar com esse modo do Penders trabalhar. É porque é feio. Com tantos problemas, a última edição que ele escreveu foi a 159, lançada no dia 27 de fevereiro de 2006. Essa também foi a última do desenhista Ron Lim. A edição seguinte foi a primeira com Ian Flynn, que ocupou o lugar do Penders como principal roteirista, como dito na introdução, e também do desenhista Tracy Yardley. E já de cara fica evidente que a qualidade do texto e do visual melhoraram dramaticamente. Entendi. Ian Flynn tinha o objetivo de se aproximar ao máximo dos games, mas não ignorando toda a história que já havia sido realizada até então, seguindo um caminho oposto ao trilhado pelo próprio Ken Penders. O ponto crucial é referente à quantidade de Esmeraldas do Caos, que na época do Penders eram muito mais do que 7, e o Flynn criou uma história para que elas fossem apenas 7. No entanto, o Penders ainda teria uma forte influência sobre o futuro dos quadrinhos. Gostei desse cara. Número 6. Ken Penders entra na justiça e causa muitos transtornos. Inconformado com sua saída da Archie Comics, Ken Penders moveu vários processos contra a SEGA e a Art a partir do ano de 2008, alegando que eles não poderiam utilizar personagens e elementos criados por ele e, caso quisessem permanecer, precisariam pagar royalties. Já a Archie Comics se defendeu, dizendo que os quadrinhos são um produto licenciado pela SEGA e que estava no primeiro contrato do Penders de 1993 que tudo que fosse criado passaria a ser de propriedade das duas empresas. Mas sempre uma entrevista do próprio Penders em 1999 tinha uma declaração falando que os personagens dele passaram a ser da SEGA e da Art. Só que, em juízo, o Penders disse que esteve enganado quanto aos seus direitos.
O ponto é que a Art Comics não tinha mais o contrato original, já que muitos foram perdidos devido à incompetência da equipe que cuidava do departamento burocrático. Em juízo, os representantes da Art Comics mostraram várias cópias de outros contratos assinados pelo Penders, já que de tempos em tempos é necessário uma renovação para que o funcionário permaneça na empresa. Só que o juiz entendeu que esses contratos apresentavam muitas inconsistências, e como o primeiro de todos não foi encontrado, e o próprio Penders disse que nunca assinou nada que deixasse claro que os personagens não seriam mais dele, a justiça deu ganho de causa pro Penders. Foi a partir daí que todas as edições escritas por Ian Flynn que utilizassem personagens criados por ele estariam fazendo isso ilegalmente. Caraca. A decisão judicial saiu no final de 2012. E desde então, todos os personagens criados pelo Penders foram removidos da Art Comics, e vários trabalhos prontos que seriam publicados posteriormente precisaram ser reescritos às pressas, com nomes de locais sendo trocados por títulos genéricos. Fora que até relançamentos posteriores de histórias antigas precisaram ser editadas também. Como as coisas ficaram muito complicadas e cada vez mais difícil continuar as histórias graças a tantas barreiras, Ian Flynn precisou tomar uma decisão drástica e terminar abruptamente tudo o que estava acontecendo. Chegou a hora do reboot! Mas nesse caso foi necessário, não foi de forma à toa. Então qualquer erro de continuidade, qualquer problema, eu acho que ele deve ser perdoado. Porque dada a situação, né, o cara deve ter feito o melhor que ele conseguiu com o tempo que tinha. Exato. Não tinha outra solução, eu acho. Não tinha outra eu acho que foi uma grande FDP gigante desse cara que trabalhou por tantos anos com Sonic. Mas parece aquele ressentimento, parece aquela galera que já trabalha tanto tempo na empresa que se acha tipo dono. Isso, exatamente isso. O problema é que se ele tivesse ao menos respeitado os outros roteiristas, as outras pessoas, porque, cara, o colega de trabalho chegar ao ponto de dizer que preferia ser demitido do que continuar. Aí coloca em xeque o ser humano que ele devia ser. Exatamente, né? não é nem o profissional, é o ser humano. É o ser humano. Porque a pessoa faz o trabalho muito bem feito, que eu tenho certeza que ele fez. Aí o cara, não vou usar não, pode descartar. Vai ser a partir da minha história lá de não sei quanto tempo atrás. Olha que paia. Enfim. Amigo. Enfim, né? Mega Man resulta em um reboot de Sonic. Mega Man? Em 2013, a série Sonic fez um crossover com Mega Man, que também ganhou quadrinhos da Art Comics a partir do ano de 2011, sendo que o Ian Flynn também esteve envolvido nas adaptações do Azulão Robótico, sendo um dos principais roteiristas dele também. Boa. Chamada de Mundos Colidem, a história começa quando o Super Sonic utiliza o controle do caos para tentar reverter os efeitos da Onda Gênesis. Essa última é uma tecnologia criada pelo Dr. Eggman, que utiliza a energia das Esmeraldas do Caos para reescrever a realidade. E desse modo, ele poderia reverter todas as suas derrotas e finalmente dominar o planeta Mobius. Nesse contexto, o vilão utilizou o poder da Esmeralda do Caos Azul para fazer a Onda Gênesis. A joia de infinito poder acabou parando em uma realidade alternativa, o planeta Terra do ano 20XX, mais especificamente no lado de fora das ruínas de La Fronte. A Esmeralda do Caos é descoberta por mestres robôs criados por um outro cientista maligno, o Dr. Willy, que usou o supercomputador Ramon para desenvolvê-los. Quando Willy começa a analisar a Pedra Preciosa, ele acaba abrindo uma comunicação entre o universo dele e do Dr. Eggman. Durante o diálogo entre os dois vilões, eles percebem que compartilham de um mesmo problema. Eles querem dominar seus mundos, mas ambos são frustrados por heróis azulados, o Eggman pelo Sonic e o Willy pelo Mega Man. Com a ajuda do Eggman, o Willy usa o poder da Esmeralda do Caos e cria uma pequena dimensão chamada Skull Egg Zone, que conecta ambos os mundos. Em seguida, os dois doutores criam uma fortaleza voadora de batalha chamada Willy Egg. Após usar uma esmeralda para fazer uma segunda Onda Gênesis, os dois vilões se unem para coletarem o restante das Esmeraldas do Caos. Eles também invocam o Metal Sonic e o Bass para conseguirem capturar vários dos aliados do Sonic
e transformá-los em malvados mestres robôs. Essa história conta com muitas reviravoltas, incluindo uma luta entre os dois heróis azulados, que foram enganados para pensarem que eram inimigos, e uma guerra unindo todos os robôs de todos os jogos do Mega Man lutando contra grande parte do elenco do Sonic e os personagens da série da Capcom. Muita gente considera essa uma das histórias mais empolgantes da Archie Comics, e no fim, há uma batalha contra uma máquina super poderosa criada por ambos os cientistas, e os dois azulões usam os poderes das Esmeraldas do Caos para conseguir enfrentá-los. Quando Eggman e Willy estão prestes a ser derrotados, os dois ativam uma super onda Gênesis com o poder das próprias esmeraldas, consumindo todas as realidades em um flash de luz. Já os heróis também usam o poder das esmeraldas uma última vez para conseguirem restaurar cada um seu universo ao normal. O Mega Man é bem sucedido, mas o Sonic recebe um golpe surpresa do Dr. Eggman, arruinando seus esforços. Com isso, toda a história da Archie Comics é reiniciada do zero. Graças a essa medida drástica do Ian Flynn, várias histórias que utilizavam os personagens do Penders não puderam ser terminadas. Mas por outro lado, os fãs da série Sonic, em especial dos games, apreciaram muito que a partir de agora o cara foi um gênio! Eu achei bom! Nossa, o cara foi um gênio! Mais alegres e um número drasticamente menor de personagens. Apesar disso, alguns personagens como Sally, Snivel e Bunny permaneceram por não terem sido criados pelo Penders, mas sim para um desenho animado Sonic Saturn. A história do Sonic após a Onda Gênesis se inicia na edição 252 e no spin-off Sonic Universe da edição 55, continuando exatamente de onde o crossover com Mega Man parou. A partir daqui há várias histórias que tomam como referência os games, com participações de personagens como Chip, o N-Hog de Sonic Unleashed, o Gameron de Sonic Advance 3, uma luta contra o Silver Sonic e várias ambientações inspiradas nos jogos são vistas. Em fevereiro de 2017, é lançada a última história em quadrinhos do Sonic na arte, a edição 290, que recria o enredo de Sonic CD. Além desta, mais 4 estavam planejadas, incluindo a edição 293, que se passaria na Studiópolis do Sonic Mania. Número 8. E os quadrinhos da IDW? As histórias em quadrinhos do Sonic na IDW foram anunciadas ao público em 21 de julho de 2017, e posteriormente foi revelado que os principais nomes dos quadrinhos da arte estariam aqui. Em uma entrevista a Game Informer dessa época, o Ian Flynn disse que os quadrinhos da IDW não possuem qualquer conexão com a Archie Comics. Dessa vez, as histórias não seriam próximas aos jogos do Sonic, mas sim dentro do próprio universo da saga principal. Tanto que a história se inicia após os eventos do Sonic Forces, que era o jogo mais recente do Ouriço até então. Mas para falarmos da IDW, precisamos de um vídeo próprio. E você? Já leu os quadrinhos da Archie Comics? Acha as histórias do Ken Penders viajadas demais ou que elas foram sempre legais? Sempre quis ler as adaptações dos jogos nos quadrinhos? Diga nos comentários. Já acabou? E esse foi o nosso vídeo sobre a evolução dos quadrinhos da Archie Comics. Se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Também vire um membro em nosso canal e tenha a oportunidade de pedir vídeos. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera. Até o próximo vídeo. Top. Incrível. Top. Eu não imaginava, cara. Assim, galera, pra vocês verem... Mano, eu tô ficando mais fã de Sonic do que eu imaginava que poderia ser fã de Sonic. Galera, de verdade. Eu também. É porque... É um universo muito rico, muito bom, Exato. né? E respeito os fãs. Por que eu digo isso? Além de tudo que a gente já viu, tá? Porque, cara, de verdade, quando vão fazer um reboot ou um remake, cara, eu tiro pela parte dos animes, tá? Ninguém quer saber se a pessoa vai gostar, não. Mano, só faz, ó. Não tô os nem fãs aí. Que aceitem, engole, né? Que vai ser desse jeito agora. Ah, eu não gostei, não me importo. Mano, literalmente é desse jeito. E hoje, depois de tanto remake, caraca, parece que a galera vai enterrando a obra cada vez mais. Velho, eu sou fã. Assim, quando eu digo eu sou fã, eu acompanhei na minha infância, né? Assisti muita coisa de Cavaleiro Zodíaco. Galera, teve tanto remake que
mano, é um pior do que o outro, de verdade. E não tem essa mega saga pra mostrar pro fã que se importa. E ó, a gente, mano, tudo no back-off, tudo aqui no stage tá acontecendo, estamos quebrando o pau, estamos fazendo um monte de coisa, mas a gente vai fazer com que faça sentido e vamos mostrar pros fãs que vai ser daqui pra frente. Mas para isso vamos fazer essa mega saga, vamos fazer dar certo, vamos fazer uma batalha épica, vamos fazer tudo isso porque todo mundo vai entender e vai gostar. Sim. Máximo respeito, né? Cara, que é isso, velho? E outra coisa também, geralmente quando algo tá, entre aspas, né, dando muito certo financeiramente, eles não se importam tanto com esses problemas internos. Não importa, não. Eu achei muito massa que eles tiraram ele, que tava dando problema, e colocaram uma outra pessoa. Isso. Que essa outra pessoa veio pra agregar. Exato. Porque se importava mais, né? Fazia com que as histórias tivessem mais a ver com os jogos. Isso é muito massa, tá? Nossa, cara, eu tô mais fã ainda, de verdade. De verdade, cara, massa. Não imaginava que eu ia gostar mais do que eu já tava gostando. E uma coisa também que eu gostei muito é que o Vitor Miller, ele é sempre muito empolgado nos vídeos, né? Dá pra perceber o quanto ele é fã da obra, né? Mano, o cara é fã mesmo. Cara, e... Número! Achei muito massa. Velho, se eu tivesse crescido acompanhando o Sonic, eu acho que eu era fã de carteirinha. Era fanboy, certeza. Fanboy, certeza, cara. Certeza demais. Fiquei até com vontade de comprar umas HQ depois. HQ não, né? As comics pra ler depois. Cara, massa demais. Então, galera, se você achou essa saga a melhor saga de todas, deixa aí no comentário ou a que você mais gosta pra gente entender. Belezinha? Então, estamos ficando por agora e... até a próxima.